estou insatisfeito com uma série de coisas, e como nós vamos mexer com isso? Vocês duas me dizem, estamos insatisfeitas com isso. Então vocês estão me dizendo, somos inacabadas. Ótimo. A outra questão que Paulo Freire nos coloca é que nós devemos encarar a educação sempre como sujeitos da educação. Ele vai dizer, o homem é o único animal capaz de ser sujeito da educação. Então, nem nesse planeta, e talvez no outro nós vamos encontrar, nós nunca vamos encontrar um Estado, um lugar, uma escola e um grupo que vai me dar o ideal de educação. Primeiro que o ideal não existe, Platão sempre deixou isso claro para nós, não existe ideal. Ideal é só no mundo das ideias, de idealização. A realidade é sempre conflitante. E aí a gente vai em Marx, quando ele coloca a importância da contradição. Então eu tenho que, como educador, ser esse elemento problematizador, complicador, questionador, e que faz da contradição, de olhar essas duas coisas, a possibilidade do novo. O novo sou eu quem faço. Diante de todas as dificuldades que se apresentam, e eu não vejo outro caminho de se fazer esse novo, senão a união. Eu acho a internet uma ferramenta maravilhosa para isso, para que a gente possa fazer, mas a gente não pode ficar preso somente a ela e esquecer das assembleias, onde a gente possa sentar no calor das pessoas e dizer, nós vamos acabar com aquela escola de castas proposta por Emílio Durkheim, né? Escola para pobres e para ricos, e tentar construir uma escola de um novo homem, de um homem que não se sujeita ao status quo imposto a ele em qualquer momento, por qualquer grupo, por qualquer poder, mas um homem capaz de ser livre, um homem capaz de construir a sua própria história. E ele só vai ser sujeito quando ele construir a sua própria história. E aí nós, professores, você, pedagogo que está chegando, nós, educadores, temos que ser sujeito questionador, sujeito que possa intervir no processo, seja ele qual for, para ser essa diferença e dizer, vamos construir. Eu convido vocês a dar uma olhada para a nossa assembleia e dizer que nós sempre vamos estar num grupo não tão grande que queira provocar a mudança, mas nós temos que ser essa diferença onde estivermos. Está ausente, mas que fez a pergunta e aí sim presente. E agora a sua fala, Fernando. Há uma substância
substancial diferença entre nós agora, no século XXI, e os nossos antepassados. Dentre as quais, uma que eu gostaria de salientar é a seguinte: os nossos antepassados, eles viveram sob a tortura e o peso da noção de destino. A aristocracia inventou a ideia de destino para fazer com que os escravos aceitassem e se submetessem ao poder dos aristocratas. E essa ideia de destino, que tem essa origem na Grécia Antiga, ela perpassou várias épocas e muitas pessoas aí até hoje consultam os jornais e as revistas para ver lá o horóscopo, porque está no destino na página 9014, estaríamos aqui hoje fazendo essa palestra. E nós podemos, porque vivemos agora no século XXI, poder rir dessa tolice, que o destino é que nos comanda. Diz Marx, nós vivemos em condições determinadas, mas ao contrário daquele que estava preso sob essa ideia de destino, como um paciente, um indivíduo passivo que nada poderia fazer, nós entendemos, podemos fazer, mas sob condicionantes, sob condições determinadas. E essas condições determinadas que você citou, elas vão à estrutura do problema. O sistema capitalista, por definição, é um sistema de exclusão. Imagine o seguinte: os Estados Unidos, sendo apenas um país, eles consomem mais de 30% da energia mundial. Um país. Os outros quase 200 países, se consumissem na mesma proporção, a gente se dá conta que seria impossível ter matéria-prima e energia para poder se utilizar. A gente ia pegar uma série de planetas aí que supostamente tivessem essas matérias para poder fazer com que esse desenvolvimento capitalista pudesse ocorrer. Então esse desenvolvimento, chamado ou denominado de autodesenvolvimento, ele vai se dar para um grupo reduzido de países, porque o planeta não consegue, ele vai à exaustão, porque ele não tem como oferecer matéria-prima nessa quantidade de consumo e velocidade para todos. Quer dizer, é um paradigma, um modelo completamente inviável se pensar na ideia de acolher e de inclusão das outras populações, dos outros povos. O que significa, de todo modo, que o capitalismo, ele tem sim a sua ética e a sua moral, mas essa moral é da exclusão, é do extermínio. Nós temos um planeta, como você acabou de observar, todos os recursos eles estão disponíveis, os recursos tecnológicos. O mundo produz muita riqueza, mas na hora de distribuir é que é o problema. O sistema capitalista não está preocupado em distribuição de renda, em si, em concentração dessa renda e aumentar cada vez mais suas margens de lucro, desempregando as pessoas e fazendo com que aqueles que ficarem nesses lugares tomem para si as tarefas que eram dos outros. Então agora ele vai exercer 3, 4, 5 funções dos outros, porque é uma maneira que o capitalista tem de economizar sobre o trabalho. Então quando você diz, bom, nesse mundo, de que maneira vamos atuar? E aí eu vou repetir o que havia conversado a respeito da fala da Ivonice. Nós vamos atuar interferindo, não só individualmente, mas enquanto coletivo, no processo da realidade. Essa realidade, nós entendemos que ela é transformável. Não é a realidade que vai ser eterna. Se nós verificarmos no século XIX, a jornada de trabalho era de 14 a 16 horas por dia. Todos os dias, sábado e domingo. Não tinha direito a férias. Não tinha 13º. Tudo isso que nos é familiar não existia. E foi conseguido à custa de muita luta e morte dessas pessoas que batalharam para que essas conquistas fossem obtidas. Então hoje, novamente, a mesma coisa. Para que essa realidade se altere, ela se transforma, precisa que a população se organize. Vamos lembrar que para os capitalistas a população ficar organizada, consciente e não num cantinho ali alienada, ela se transforma num perigo, vira classes perigosas, porque ela começa a questionar por que ela produz o bolo, por que ela produz a riqueza e ela não pode nem chegar perto do que fez.
Eu, como economista, neste mundo capitalista, existe uma fala do Paul Samuelson, de 1972, na qual ele definiu, e é um dilema de economia, que as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. Quando a gente pensa nessa questão do ser ético, vamos dizer assim, eu crio necessidades que, na verdade, eu não precisaria. E o mundo que nós vivemos, ele nos leva a isso, a criar necessidades das quais eu não preciso. Na verdade, falando como economista, eu precisaria de muito pouco para viver. Mas o consumo, ele move as grandes economias. E eu sou levada a consumir coisas que muitas vezes eu não preciso. E esse consumo exagerado me leva a ter, e jamais eu penso no ser. Esse é o grande problema. Quando a gente fala em ética, a gente deveria pensar que a economia, o mundo capitalista, ele deveria ser visto por uma outra ótica que permitisse a todo cidadão ter as mesmas coisas, que isso seria possível. Então, só para fechar e finalizar. Bem, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Finalizando, como o professor Dildo disse, né? Essa harmonia entre eu, a natureza e o outro, né? Põe em questão, né? O problema que o nosso mundo vive hoje, a nossa terra, né? E com isso, aquela dinâmica onde o sujeito era eu, né? Nós, o homem, né? Esse problema das escassez de alimentos, de água, né? Poluição, põe em xeque, né? E põe realmente a natureza onde ela é, o sujeito de tudo, né? E os nossos hábitos, né? A nossa dieta, costumes, né? E a moral vai ter que mudar na marra, né? Porque água e ar, sem ela a gente não vai viver, esse é o nosso alimento, né? E como vamos fazer isso, né? Como diz o professor de português meu, né? Quando estava no cursinho, né? Precisamos insistir, persistir, porque o essencial é invisível aos olhos, né? E com isso, faltando água, faltando ar, né? Nós vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que levantar e fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Nós todos conversando, né? Aprendendo a aprender, né? A conversar, chegar em pontos polêmicos, né? Mas vamos crescer e vamos preservar a nossa terra para manter essa harmonia entre eu, né? A natureza e o outro. Né? Muito obrigado pela oportunidade e de aprender com vocês aí. Né? Obrigado.